boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live hoje sobre hipnose como tratamento para traumas online. Nos últimos anos, tem havido um aumento do número de terapeutas que utilizam a hipnose para tratar uma variedade de condições, incluindo traumas, e a pandemia, né, o Covid-19, acelerou a adoção de terapia online. No entanto, ainda existem muitos mitos e equívocos em torno da hipnose como terapia, especialmente quando se trata de tratamento online, né? As pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação a isso. E hoje, na live de hoje, a gente vai discutir se é possível tratar traumas com hipnose pela internet e vamos explorar os mitos e as verdades em torno dessa técnica. E daqui a pouco a gente vai ter aí como convidado o hipnoterapeuta Francisco, que também é professor e analista comportamental, para a gente entender melhor como a hipnose funciona como tratamento para traumas e se a terapia online pode ser tão eficaz quanto a terapia presencial. Se você já passou por algum trauma, fala, Francisco, entra aí, Francisco, aceita o convite. Se você já passou por algum trauma e está procurando uma terapia eficaz, ou está simplesmente curioso sobre hipnose, né, como tratamento para traumas, junte-se a nós nessa live, convide os amigos para obter mais informações e esclarecimentos sobre essa técnica. Deixa eu chamar aqui o Francisco de novo. Convidado, Francisco, aceite aí e venha fazer parte da nossa live. Isso, grande Francisco, meu amigo mineiro. Tudo bom, senhor Bandeira? Eu tô ótimo. Que bom, Obrigado por aceitar o meu convite, né, para a gente fazer essa live hoje e esclarecer as dúvidas do pessoal, né, com relação à hipnose, principalmente hipnose online, tratamento online. E vou reforçar aqui a apresentação do Francisco. Francisco, ele é professor, é psicanalista, é hipnoterapeuta e também é analista comportamental. E eu tive o prazer de conhecer o Francisco durante a minha imersão no curso de hipnose clínica, com o nosso mestre Charles Bueno, onde conhecemos lá pessoas incríveis, o Celso, que fez a live comigo semana passada, a doutora Jéssica, a Angélica, o André Choi, Caio, pessoas incríveis. E antes da gente começar, Francisco, vamos contextualizar o que é trauma, né? O que significa trauma? E eu andei pesquisando, né? Para poder tentar falar numa linguagem um pouco mais tranquila, que todo mundo possa entender. E trauma é uma experiência avassaladora que ela pode afetar profundamente o funcionamento emocional. Ou seja, no meu entendimento, é um choque emocional que no momento que aconteceu alguma coisa, né? Houve uma carga emocional muito grande que a gente não pôde extravasá-la, né? Acabou sendo contido essa reação que a gente deveria ter normalmente, mas pelo momento ali a gente acaba travando. E isso aí ela gera uma série de consequências futuras e posteriores, né? Ansiedade, depressão, insônia, sentimento de isolamento, medo intenso, síndrome do pânico. E aí fui também pesquisar, né, dentro dos grandes psicanalistas, né, o Freud, que a gente estuda muito, o que Freud determina como trauma? E ele entende que trauma é uma ferida aberta na alma que nunca cicatriza e sempre sangra. Mas a gente entende que é possível a gente ressignificar essas situações através de terapias, e a hipnose é uma delas. E aí a hipnose ela tem sido cada vez mais utilizada como uma terapia para tratar traumas. No entanto, tem muita gente com dúvidas, né, e preocupações com relação a essa técnica. E aí hoje a gente vai esclarecer, né, e vai falar sobre 5 mitos e verdades, né, sobre hipnose, para a gente poder tratar. E aí se apresenta efetivamente você para o nosso público, né, o meu e o seu, que com certeza vai estar assistindo e prestigiando a gente aqui. E com certeza a gente vai tirar muitas dúvidas com relação à hipnose, o que ela pode tratar, né? De que forma ela trata esses traumas e de que forma ela pode contribuir para a melhora, né, do bem-estar e do dia a dia das pessoas.
A palavra é sua. Obrigado, Bandeira. É um prazer imenso estar aqui falando com você. E a internet, ela possibilita justamente esse contato, mesmo estando longe e ao mesmo tempo tão perto um do outro, né? Já é uma deixa aí para falar um pouco mais sobre as possibilidades aí que a internet nos favorece, ou nos dá esse auxílio, né? Você já falou sobre a minha formação, acredito que não seja mais preciso falar de novo, mas estou muito focado, bastante focado em relação a traumas como ansiedade e depressão, que é uma demanda que vem aparecendo muito. Imaginava eu que quando terminei o curso de hipnose, iria trabalhar coisas simples, né? Vamos tirar apenas ali uma questãozinha de uma dor de cabeça, vamos aliviar alguma coisa nesse sentido, mas não, cada vez mais vem surgindo situações aí bem complicadas, coisas às vezes ou que a gente não tinha nem conhecimento que aparece para a gente estar ali lidando no dia a dia. E o mais importante de tudo isso é que a eficácia da ferramenta hipnose cada vez mais está sendo procurada por especialistas de várias áreas, não somente o próprio terapeuta hipnotista, mas nós temos psicólogos, psiquiatras que estão utilizando, né, da ferramenta, terapeutas holísticos no geral, entre outras personagens, pessoas que estão aí utilizando a ferramenta para um tratamento mais, como você mesmo disse, eficaz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa eficácia, tanto no presencial, mas hoje mais numa questão voltada para o online, né, através da internet. Exatamente. Inclusive eu tenho dentro da terapia holística, eu tenho um cliente que ele é dentista. Uhum. E quando eu concluí o curso de hipnose, né, eu divulguei que eu tinha concluído o curso, ele entrou em contato comigo, me dando os parabéns e falando que ele também é hipnoterapeuta. Ele usa a hipnose nos tratamentos odontológicos dele, para poder fazer a extração sem o uso da anestesia. Ele faz a extração com o uso da hipnose, né, que a gente chama de analgesia, né? Isso, justamente. E aí, uma pergunta que surge muito, né, com todas as pessoas que a gente fala sobre hipnose, a hipnose, ela é uma forma de controle da mente, Francisco? A gente controla a mente de alguém com a hipnose? De forma alguma. De forma alguma, porque senão a gente não falaria que a hipnose é um estado em que a pessoa se encontra de foco e concentração. Então, se ela está num estado de foco e concentração, ela não pode alterar esse estado, né, de controle de mente. Ela só age determinantemente pelos seus preceitos, aquilo que faz sentido para ela. Se não fizer sentido, perde toda a eficácia. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E a gente tá no controle da nossa ação, né? Porque a gente é hipnotizado diariamente sem perceber, né? Diariamente muito hipnotizado. E aí, como disse o Charles durante o curso, um exemplo muito prático disso, né, da nossa hipnose diária, são os filmes e seriados, né? Sim. A gente está assistindo um filme, uma série, e a nossa mente ela não entende o que é realidade de ficção, então a gente fica bravo com um personagem, se emociona com outro personagem, e quando existe a desconexão da realidade para a ficção. Pati Garibaldi entrou, boa noite, Pati. E MTZ S7 também entrou, também muito boa noite. Eu acho muito eficaz essa questão de tratar uma pessoa que tem determinadas dúvidas com relação à técnica, ou às técnicas com a hipnose, porque a primeira pergunta que a gente faz, você assiste um filme? Se emociona com ele? Sente, às vezes, raiva? Chora? É justamente isso que o dia a dia hipnótico acontece, né? Então, isso é uma forma muito simples de falar sobre. Então, qualquer pessoa passa por isso todos os dias, né? Tem gente que é mais fácil hipnotizar e pessoas um pouco mais demorado o processo hipnótico dela, Francisco? Ou todo mundo é simples? Estralou o dedo, a gente hipnotiza? Vai depender muito de como que está sendo o dia a dia dessa pessoa. Mas eu digo uma coisa para você, todos são hipnotizáveis. Todos.
mas ela precisa querer passar pelo processo. Porque, como a gente disse, como a pessoa está a todo momento consciente do que está acontecendo, se ela não estiver aberta para o processo, você pode utilizar, digamos aí, as técnicas que você aprendeu e não vai acontecer. Porque a pessoa precisa querer. A partir do momento que ela quer, acontece e é muito bem sucedido. Basicamente isso. Tem que ter a permissão para não criar o que a gente chama de autossabotagem, né? A pessoa mesmo se sabota e depois fala que não conseguiu ser hipnotizado. Na realidade, às vezes ele até entrou em estado de transe, né? Um estado hipnótico, mas como é um processo onde as pessoas fazem de forma consciente todo, né? Ela vai se permitir ou não vai permitir. Josi Nóbrega, boa noite, seja bem-vinda. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí que a gente vai respondendo, tá? Um outro mito aqui, mito ou é verdade? A hipnose ela é perigosa e pode causar danos psicológicos, Francisco? Olha, de forma alguma, se a gente fala que ela é uma técnica para tratar determinados traumas vivenciados desde, às vezes até do ultrauterino, como que ela pode fazer uma situação dessa? Ou passar a pessoa por uma situação dessa? Então, acredito sempre mais que a hipnose é uma ferramenta que trabalha essas situações com mais eficácia, porque ela vai diretamente no subconsciente, onde encontra-se, vamos chamar de pensamentos ruins, de coisas registradas, ou situações registradas, que fica ali dentro, armazenada, guardada, e que prejudica esse indivíduo no seu dia a dia, na sua evolução da vida, enfim. Então, não, de forma alguma. Você falou uma palavra aí que, para nós que somos da área, ela é mais comum, né? Uhum. Mas para algumas pessoas que estão assistindo a gente, não é tão comum. Sim. Que é a questão do subconsciente, né? A nossa mente, ela tem uma estrutura. E a estrutura da nossa mente é o que a gente chama de consciente, subconsciente, né? E o inconsciente. Né? E o subconsciente é o inconsciente de Freud. O consciente, para nós, é aquilo que a gente faz de forma pensada, né? De forma racional. Sim. Né? O subconsciente é aquilo que fica gravado para a gente. E como que é feita essa gravação no subconsciente? E o que vai para o subconsciente? De que forma isso vai? Na verdade, Bandeira, o que acontece? A nossa caixinha aqui ela é muito seletiva. Né? Então, nem todas as coisas que a gente vivencia vai para o nosso subconsciente. Ele, às vezes, apaga algumas informações que ele acha que não é necessário para ele manter ali, mas outras ele armazena para que eu possa acessar depois. Mas se eu precisar. Agora, a questão de um trauma, não há essa permissão. Ele simplesmente se instala porque ele causa uma dor maior. Então ele se instala ali. E como ele se instala ali no subconsciente, ou que você chamou de inconsciente, hora ou outra ele vem à tona, trazendo dor e sofrimento para o indivíduo. Certo? Mas para isso acontecer, tem que ser uma emoção muito forte. Essa emoção, em graus altos, ela acaba sendo registrada. Porque não passa mais pelo crivo ali da seleção do consciente para o subconsciente. Certo? Agora, como que a gente acessa essas informações? Há uma questão de rebaixamento, que a gente chama de campo de consciência. A gente rebaixa essa questão aí do consciente até chegar nesse campo que nós informamos aqui, que é o subconsciente, para entender esse trauma, ou essa informação que foi registrada ali por uma emoção muito forte, causada aí por alguma situação do dia a dia, às vezes uma questão aí de violência, enfim. Tem várias situações que podem ser armazenadas ali dentro e não é perceptível no momento, né? Porque é uma questão muito silenciosa para o indivíduo. Muitas vezes o indivíduo acha que é apenas uma tristeza. Vai deixando nossa mente, na realidade, é como um computador, né? Onde a gente põe várias pastinhas e cada pastinha a gente vai armazenando um arquivo e aí, conforme a necessidade, a gente vai acessando Justamente, é isso mesmo.
aquilo que não é necessário, ele deleta nossa por si mente, só. exatamente. E esses arquivos na nossa mente, eles são registrados mais intensamente quando há uma carga emocional, seja positiva ou negativa. Sim. E aí traz à tona essas memórias, Sim. né? Algumas coisas a gente traz até de forma consciente, né? Eu lembro muito de um sabonete Febo, para quem é mais antigo aí, né? Dos anos 70 para trás. Tem o Febo, aquele preto. Toda vez que eu pego aquele sabonete, eu acesso uma pastinha da minha mente e aí eu me lembro da minha tia, quando eu ia passar as férias na casa dela. Né? Então, toda vez que eu ia tomar banho, era aquele sabonete Febo lá. Ou, quando chove, molha o asfalto e sobe aquele cheiro de terra molhada. Né? A gente acessa as memórias da infância. Né? Então, Sabrina Viveiros, boa noite, seja bem-vinda. Se tiver perguntas para o Francisco, fica à vontade. Hoje ele vai responder, eu só vou conduzir aqui. Então, a gente vai acessando essas coisas, mas tem memórias que a gente tem, que ele vem por conta de uma carga emocional, na qual a gente não quer se lembrar dela. Então, ela fica escondidinho. Jorge Praxedes, Ana Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. Então, tem algumas situações que a gente tem uma carga emocional, mas a gente não quer se lembrar dela, né? E a gente acaba apagando e ela fica lá escondidinha, mas ela causa esses traumas, né? Essas situações que a gente vai passar a vida inteira, às vezes nem sabe por que faz alguma coisa, ou tem algumas questões. Boa noite, Lucas Santos, que é o que a gente chama de gatilho, né, Francisco? Sim, sim. Quando aciona um gatilho que nem sempre a gente sabe qual é o gatilho, né? A gente tem noção, percepção dele, e aí acontece alguma coisa que dispara o gatilho que faz com que a nossa mente se remeta a esse evento, né? Que a gente nem se lembra dele muitas vezes, e a gente toma certas atitudes, certos comportamentos que fazem a gente, às vezes, ficar agressivo ou paralisar e não conseguir sair do canto. Né? E isso é o que a hipnose, a hipnoterapia está, né, como uma ferramenta auxiliar para os terapeutas para acessar essas caixinhas e fazer a correção. A gente não muda o passado, a gente muda a emoção gerada no momento do trauma, né? No momento daquela energia que não foi contida. Sim, na verdade, há uma permissão... Desculpa, Bandeira. Na verdade, há uma permissão da pessoa para que ela acesse essa caixinha, a gente possa ajudá-la a modificar, né, desensibilizando aquela situação traumática e dizendo para que ela possa entender que aquilo não faz mais sentido para ela no atual momento em que ela vive. Então, há essa ressignificação do momento vivido. É interessante, porque esses dias para trás agora, na verdade hoje é sexta-feira passada, eu fui procurado por uma pessoa no qual ela sentia medo até mesmo de tomar banho, medo de água, no geral, medo de água, mas o próprio medo de estar ali debaixo do chuveiro causava uma dor que ela não sabia de onde vinha. E nem utilizei muito a questão da hipnose, eu utilizei a ferramenta PNL para conseguir identificar o que acontecia desse medo tamanho. É claro que depois acaba entrando na questão da hipnose, né? Fazer esse relaxamento hipnótico para que a pessoa possa se colocar mais ainda à disposição para entender o que tinha acontecido. E ela entende que lá quando ela é criança, lá por volta dos seus 4 anos de idade, ela relata que ela caiu dentro da piscina. E não tinha ninguém próximo para socorrê-la. Então, como ela uma criança, né, 4 aninhos, não conseguia nadar. Então, ela não tinha uma pessoa ali próxima que a auxiliasse. E até chegar uma pessoa para ajudá-la, olha só o desespero que ela viveu e vivenciou. Então, gerou esse trauma, ficou lá guardadinho, e que todas as vezes que ela via água, ou vê água, né, seja do chuveiro, ou, sei lá, um rio, alguma coisa nesse sentido, esse abafamento, essa situação de desespero, de falta de ar, vinha à tona e ela não entendia por quê. Porque essa memória estava lá. A água era gatilho dela.
justamente, estava lá, mas ela não sabia o que tinha acontecido. Isso é muito importante com a técnica e o auxílio da hipnose para a gente observar essas situações, dando aí uma qualidade de vida melhor para as pessoas. É mito ou é verdade que a hipnose é uma terapia rápida e única para traumas? Olha, rápida vai depender do paciente ou do cliente. Mas é verdade, cara. Não é muito um mito, não. Ela pode ser considerada rápida, dependentemente do cliente, mas um pouco mais demorada, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Vai de como que essa pessoa chega até a gente. Porque, de repente, o ambiente que vive, né? O espaço, o local, é um local que tem esses próprios gatilhos, você trata ou cuida da pessoa lá, mas ela volta para esse ambiente, né, que perturba, que gera esses gatilhos, então acaba que vai ter que retornar novamente. Né? Então, cuidar desses gatilhos que causam essas situações é muito mais importante. Mas ela pode ser rápida, como também pode ser lenta, dependendo do que acontece. Ou do trauma trazido pela pessoa, né? Da causa. Porque como a gente disse no início da live, né? Como a hipnose ela é uma ferramenta utilizada de permissividade, né? O cliente ele precisa se permitir, né, acessar a esse processo, precisa se permitir passar pelo processo, né? Vivenciar o processo. Aí sim ele acessa essas Agora, memórias. uma observação para você. Agora, uma ferramenta única? Não, nós temos outras situações aí que pode também trabalhar esses traumas, como a psicanálise, PNL, outras ferramentas utilizadas por psicólogos, né? Então, tem várias psiquiatras com a questão aí de indução de medicamentosa. Então, há várias outras situações que são referências para cuidar de traumas. Nessa parte, existe um mitozinho aí, né, uma inverdade com relação... É a única ferramenta? Não. Mas ela pode ser eficaz? Sim. Ela é mais uma ferramenta. Ela é mais uma ferramenta. Que ela, dependendo do grau, né, dependendo do grau, se ele não houver a necessidade de uma intervenção medicamentosa, ela acaba sendo uma ferramenta mais eficaz Sim. do que outras técnicas utilizadas. Sim. Né? A hipnose clínica, em estudos publicados já, ela tem 93% de eficácia em relação a outros tratamentos que levam mais tempo. Né? A hipnose, às vezes, ela consegue tratar uma pessoa em 6 sessões, onde outras levariam até 36. Né? Mas lembrando novamente que isso é variável de caso para caso, né? Ela não é uma coisa cravada. Não, só isso aqui vai resolver. Não, ela vai auxiliar e vai complementar isso, mas às vezes há-se a necessidade de uma intervenção com um psiquiatra e medicamentosa para poder a gente estar fazendo esse ajuda. A gente também tem que esclarecer, né, o Bandeira, que, por exemplo, uma pessoa que está aos cuidados de um psiquiatra com medicamentos, ela também pode passar pelo processo de hipnose. Há algumas recomendações, né? Por exemplo, a utilização de regressões. Isso não é muito viável para uma pessoa que está com tratamento medicamentoso. Mas ela pode tratar ali a questão de diminuição de ansiedades, diminuição de situações que levam a esses gatilhos serem ativados, né? Que é essa redoma aí que vai se rodando, esse círculo aí vicioso que acaba gerando esses traumas voltando, né, na verdade, voltando ao principal gatilho, né, de ansiedade. Então a gente pode sim intervir nessas situações também. Você acabou de falar de regressão. E aí existe uma questão curiosa que assim, muita gente quando fala em hipnose já fala, não, eu quero fazer regressão para vidas passadas, que eu quero saber quem eu era na vida passada. Né? E o Charles ele coloca muito bem isso, né? Que a hipnose ela não tem vínculo com religiosidade, nem com essas questões. E como a gente trabalha com a mente ela é livre, né? Para ir aonde ela quiser ir. Né? E aí o que a gente também tem lá no processo regressivo de terapias de vidas passadas. Né? Mas
é um processo que a mente da pessoa vai. A gente não conduz ela para outra vida e nem vai falar para ela, numa vida passada você foi feirante. Né? Não é isso. Regressão de vidas passadas é você se permitir que a pessoa acesse o ponto que ela identifica que é alguma coisa. Sim. E aí resgata isso. E a gente trabalha, principalmente o Charles, e eu estou seguindo essa linha também, a gente trabalha a regressão por emoção. Essa é a forma que eu também trabalho. A emoção gerada, que é a forma... Giovana, muito boa noite, seja bem-vinda. Que é a forma, acho que mais direta, para não criar mitos, né, nessa questão, qual a emoção que você está sentindo, regredir ela para poder identificar a causa de uma ansiedade, por exemplo. Jamila Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda. A causa de uma ansiedade, porque as pessoas elas são ansiosas, todos nós somos ansiosos, principalmente por conta do dia a dia, corrido que a gente tem, pressões para todos os lados. E aí tem uma questão curiosa com relação à ansiedade também, que se você pegar a Europa e o Brasil, continente da América do Sul, você vai ver que o europeu ele é mais depressivo e o americano, né, o latino-americano principalmente, ele é mais ansioso. Isso tem a ver também com a questão de lunar e solar. Né? A energia solar deixa a pessoa mais agitada, dá mais energia, mais agitada. E aí a gente fica nesse loop de tá querendo saber o amanhã, querendo saber muita coisa. E aí essa ansiedade também ela é gerada por gatilhos anteriores, por situações emocionais vividas na infância, até em situações ultrauterinas, que a gente só vai descobrir na vida adulta quando buscamos terapia e buscamos a hipnose para poder identificar o que gerou. No nosso curso presencial mesmo, a gente teve uma situação lá que a pessoa ela teve uma crise de pânico por conta de ansiedade, e aí fomos resgatar, né, durante a técnica do curso, e era da infância essa ansiedade dela, não era de agora, por conta da correria do dia a dia, o trabalho e o curso efetivamente. Era uma questão anterior, né? Você já teve casos que você teve que fazer essa regressão por emoção, Francisco? Sim, online? Mas acontece. Online é o que mais acontece. Na verdade, por exemplo, como você mesmo falou, né? A mente ela é livre. Então você faz as induções, né? Indução, relaxamento. Parece que para as pessoas isso fica meio duvidoso, meio confuso. Mas a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, tanto no presencial quanto no online. Essas técnicas servem tanto para essas duas opções. No online serve para a mesma coisa, não muda-se nada. Talvez a maneira de se trabalhar mude alguma coisinha ali ou outra, né? Por exemplo, utilizar uma determinada técnica eu não posso utilizar como no presencial. Por exemplo, eu preciso, às vezes, pedir permissão ao paciente para tocar no pulso, para ver a questão de relaxamento, estabilidade do relaxamento, então eu preciso tocar. Isso eu faço no presencial. No online a gente percebe algumas características da pessoa que eu posso dar continuidade. Então ela é muito eficaz e não muda-se nada. Então quando a pessoa ela acessa essas memórias, ela vai para onde ela quer. Claro que a gente vai dando algumas orientações, certo? E nessas orientações a gente vai... a pessoa vai nos dizendo aonde que aconteceu, onde que ela está, né? A gente não pode induzir a pessoa a falar, estou em tal lugar, esse lugar é assim, assim, assado. Não, a gente não induz nada, a pessoa vai falando naturalmente, é mais ou menos uma abordagem falada, né? A hipnose verbal, né? E tem outros tipos de técnicas também, mas é eficaz da mesma forma. Uma coisa muito interessante, antes de você continuar, por exemplo, atualmente, e também pesquisas referentes à pandemia, não sei se esse é uma informação interessante, mas o aumento de situações de depressão e ansiedades de nível altíssimos, gerando aí, se não estou enganado, de quase 48% das pessoas por viverem ou ficarem em situação de isolamento, aumentou muito mais na pandemia.
Eu estava vendo uma pesquisa recentemente que estava dizendo assim, ó, uma pesquisa até da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que a questão aí dos quadros de prevalência de sintomas de depressão e ansiedade, logo lá no início, lá bem no início de março de 2020, era de 4 a 5%. 4 a 5. Períodos depois, a mesma pesquisa foi gerando uma situação muito maior, de 23 a 48%. 23 quadros de ansiedade e depressão, 48% das pessoas entrevistadas. Foram 1.460 pessoas. Eu sei que a amostra é muito pequena diante da quantidade de pessoas que se tem, né, no Brasil. Mas se a gente for avaliar essa amostra, é um número muito alto, né? Não, é um número muito significativo. Sim. Né? Porque o ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Né? Justamente. E a pandemia ela forçou as pessoas a viverem em isolamento. Então, tem aquelas pessoas que são casadas ou que moram com os pais, então ele ainda tem um convívio social, mesmo que seja limitado, né? Mas ele existe um convívio social familiar. Aquelas pessoas que são solteiras e moram sozinhas, eles tiveram que ficar dentro de casa, literalmente, sem ninguém. Tem gente que tem cachorro, ficou só com cachorro. Tem gente que não tem cachorro, nenhum bicho de estimação, nenhum pet, ficou literalmente sozinho. Então, eram pessoas que ficaram deprimidas mesmo, né, com quadros de ansiedade muito elevados. E muitos desenvolveram toque, né? Porque, assim, agora que saiu da pandemia, quando saiu para poder visitar a rua, vamos dizer assim, só anda de máscara, com gel, tudo que vai fazer, tá o dia inteiro lavando a mão, não mexe com as pessoas, não quer muito contato, né? E isso tem travado muito as pessoas. Tem mais um mito que a gente precisa distinguir, que é a hipnose ela funciona melhor em pessoas altamente sugestionáveis? Isso é verdade? Não, isso não é uma verdade, né? Até mesmo porque quando a gente fala que todos nós somos hipnotizados, todos, desde que você se coloca à disposição, claro, então isso não é bem uma verdade, né? A hipnose, a pessoa, quando ela... eu digo para você que quando chega um curioso, quero ver se isso funciona, eu nem tento. Melhor, eu nem faço. Essa palavra tentar já dá uma ideia de que não vai funcionar mesmo, né? Então eu nem faço. Eu faço com outra pessoa próxima. A partir daí, a sugestão dessa pessoa próxima acaba gerando uma outra sugestão nessa outra pessoa do lado. Mas somente com pessoas sugestionáveis, não. O que seria uma pessoa sugestionável? Uma pessoa que entra no processo mais rápido. Ou uma pessoa que, mesmo demorando um pouquinho, mas entra no processo. Mas não é verdade. Porque o que a gente tem são as pessoas mais suscetíveis e as pessoas menos suscetíveis. Sim, né? mas que todas entram no processo. Exatamente, porque o melhor estado para poder entrar num estado profundo aí de transe é o que a gente chama de estado sonambúlico. Sim, né? A pessoa que ela é muito mais suscetível, então ela tem um estado sonambúlico, ela entra mais fácil no estado de transe, ela aceita mais facilmente as sugestões do processo, né? Eu não falo que é sugestões da hipnose, sugestões do processo, porque como o Charles bem fala pra gente, né? O hipnotizador nada mais é do que o GPS que a gente usa quando vai para algum lugar que a gente põe o endereço, né? E aí ele vai falando para... E aí às vezes a gente sabe onde tem que ir, o GPS fala assim, vira para a direita, porque ele tá vendo que tem um trânsito ali no lugar, mas a gente insiste, fala, não vou por aqui não, que aqui eu já conheço o caminho. E a gente vai ignorar o GPS, né? Então, quando a gente ignora o hipnoterapeuta, a gente está ignorando as orientações, a gente pode até chegar onde a gente está querendo, o destino almejado, mas a gente vai ter mais dificuldade, o processo às vezes vai ser mais doloroso do que se eu seguisse... Daiana Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. Amanda Lorena também, boa noite, seja bem-vinda. Do que eu pegar e seguir o GPS, porque ele vai me dar um caminho mais fácil, um caminho menos doloroso, né, e menos cansativo. Então, essa é a grande questão das hipnoses. Assim, dentro das questões que a gente trata,
e os traumas, como a gente já falou, o trauma ele vai trazer ansiedade, vai trazer depressão. Ela também, a hipnose também é utilizada, né, muito utilizada, para melhoria de performance de atletas e também como auxiliar de emagrecimento. A gente vê muito Sim. isso. Inclusive agora, principalmente a gente que está estudando isso, né? Então agora começa a aparecer com mais frequência para nós, né, do que para as outras pessoas. Agora está falando muito na questão do emagrecimento, né, através da hipnose, como auxiliar, né? Ela não muda nenhuma coisa, a questão de rotina e de reeducação alimentar, mas ele ajuda muito nesse processo, principalmente com balão hipnótico, né? E o que você, dentro dos seus atendimentos que você já fez utilização do balão hipnótico ou de um processo hipnótico para melhorar a performance de alguém, até na questão de estudos, porque tem gente que tem dificuldade para poder estudar, quer estudar para concurso ou para uma prova da escola e tem dificuldade, por quê? Para estudar precisa de concentração e foco, que é o que a gente que é o princípio da hipnose, né? Foco e concentração. Você tem tido muitos clientes nesse sentido? Olha, com relação ao balão hipnótico, eu fiz apenas um. Na verdade, é até bem próximo, então eu fiz apenas um procedimento. Tenho acompanhado, né, a cliente, a paciente, porque não é um processo simplesmente vou instalar um balão hipnótico e pronto, acabou, ela vai emagrecer, ficar esbelta como ela sempre quis, olhando no espelho e se sentindo maravilhosa. Não, a gente também tem a parceria de um nutricionista, psicólogo e um médico. E claro, a gente fala também sobre as questões alimentares, que o nutricionista pode ajudar bastante aqui. E a gente entra, claro, com a questão aí do balão hipnótico. Já para alta performance, ainda não trabalhei nenhuma alta performance, seja lá para academias, para corredores, para atletas da área de futebol, enfim, qualquer outra área, atletismo, no geral, um atleta, não fiz nada ainda do gênero. Agora, eu sou professor, né? Minha primeira paixão é ser professor, é estar professor. Então eu auxilio, claro, meus estudantes com habilidades utilizadas na hipnose para que eles possam lembrar de conteúdos que para eles, mesmo estudando ali afins, acaba gerando esquecimento na hora de fazer uma atividade avaliativa. Então já fiz alguns, já fiz também atendimentos relacionados a essa situação, mas não para provas de concurso, não. Para tirar carteira de habilitação. E detalhe, online. A pessoa ela tinha já feito a prova, acho que umas 7 ou 8 vezes. E não conseguia passar. A identificação do processo hipnótico foi justamente entender esse processo. Por que isso acontecia? Aí veio um traumazinho devido a um acidente com o pai, enfim, que estava numa situação não tão acessível para dirigir, né, ou embriagado mesmo, né, falando bem o termo, e gerou esse tipo de trauma. Então toda vez que ela entrava, fazia tudo bonitinho, mas no momento que ia fazer a prova para poder ser habilitada, esse gatilho era acionado porque existe uma pessoa do lado, né? Ela sozinha, tranquilo, mas a pessoa do lado causava esse gatilho, ou disparava esse gatilho. Então foi trabalhado essa emoção, depois dessa emoção a gente faz uma ponte ao futuro, porque a técnica ela já tem, já sabe como é que faz. Então a gente faz uma técnicazinha para ela já se ver fazendo tudo isso com mais habilidade que ela já tem, né? Utilizando mais habilidade. E acaba reforçando ali uma âncora. O que é uma âncora? Algo positivo para que a pessoa possa acessar todas as vezes. Por exemplo, o que é de positivo? O meu instrutor, por exemplo, me passando tranquilidade, me passando todas as formas que eu preciso ter para aquele momento de prova. Então isso é uma âncora. Tem várias outras formas de estabelecer também âncora. É isso. Eu quando fui tirar minha habilitação, se eu conhecesse a hipnoterapia, eu já teria utilizado, porque eu eu também. Fazer a prova 3 vezes. Era uma tremedeira na perna, cara, que é uma coisa que eu não sabia explicar, e aí fiz muita oração na época. Que era o que eu conhecia, era rezar, eu e minha mãe.
Mas tem isso mesmo. E na questão de âncora, a gente pode utilizar a âncora para várias situações, né, Francisco? Sim. Várias situações. Inclusive para situações de insegurança, né? Sim. Eu tenho, nos meus atendimentos de terapia holística e de massoterapia, principalmente no que tange a tântrica feminina, quando eu faço, que é uma liberação de emoção muito grande nas mulheres, eu tenho utilizado muito a hipnose para inserção de âncoras, né? E muitas delas têm essa questão da insegurança, né? Da vergonha do próprio corpo, da vergonha de se olhar efetivamente. E aí eu vou nessa instalação de âncora para aumentar a autoestima, a afirmação. Mas tem gente que tem dificuldades de, por exemplo, dentro do curso até deu o exemplo do meu filho que foi assaltado. Sim. E na rua que ele foi assaltado, ele não passa mais, né? Toda vez que ele chega naquela rua, ele dá aquela congelada, ele tem que passar batido, ele não passa naquela rua, ele não consegue passar. E aí, a gente está trabalhando isso também, a gente pode instalar esse tipo de âncora também. Assim como a gente também pode utilizar uma técnica, que é a switch, né? Sim, que é para quando eu gosto muito de alguma coisa, eu gosto, por exemplo, de cerveja, que a gente até utilizou no curso, né? Eu gosto de cerveja, mas eu queria gostar mais de academia, né? Fazer uma frequência maior na academia. A gente também, através da instalação de uma âncora, né? Fazendo um switch, a gente pode fazer com que eu goste mais de alguma outra coisa que me traga a mesma sensação que me traz aquilo que eu gosto muito, por exemplo, um café, ou uma cerveja, ou um chocolate, né? A utilização da âncora é muito positivo nessa questão. E aí tem mais um mito. É mito ou é verdade? A hipnose online não é tão eficaz quanto a hipnose presencial? Não, de forma alguma. Isso é um mito. A hipnose ela é realmente muito eficaz, assim como na presencial, como na online. Veja, temos algumas recomendações, como eu disse anterior. É claro que no hipnose online eu não posso colocar uma pessoa que tem algum tipo de patologia, que esteja, por exemplo, numa condição de epilepsia, numa condição medicamentosa, mas que não está completamente ali, naquele momento, ela não fez o uso da medicação. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Mas a forma que se trata no online é a mesma forma que se trata na clínica ou no presencial. A mesma forma. Porque os cuidados, eles são os mesmos, né? A diferença, como você disse, é que no online a gente não tem aquela questão de estar muito próximo, né? Pegar no pulso para ver se a pessoa está em relaxamento profundo. Sim. E também tem a questão da... vou usar o termo que nós conhecemos, mas a gente vai explicar ele na sequência, a questão da abreação, né? Quando a pessoa tem uma abreação muito profunda, a gente não está ali do lado dela para ancorar, né? Quando ela tem aquela abreação. Que para quem está acompanhando a gente aqui, a abreação nada mais é do que uma exponenciação de uma emoção sentida no momento de um processo regressivo emocional. Então, aquela emoção forte, acessada, faz com que a pessoa ela tenha uma reação mais exaltada daquela emoção que ela está sentindo naquele momento. Né? Então, mas também é possível você conduzir, porque você está falando, a pessoa continua em estado de consciência, ouvindo tudo que a gente fala e seguindo ali as orientações. Mas tem essa questão da quem faz, tem que epilepsia, tem que ter essa questão da tá seguindo a medicação, tá tomando a medicação, né? E dependendo da situação da pessoa que sofre ansiedade, depressão, que ele vem para a hipnoterapia com um laudo psiquiátrico já, é até melhor que ele tome o remédio para poder facilitar, né? E auxiliar, né, na condução da hipnose para poder fazer todo esse processo, né, hipnótico que a gente conduz para fazer os acessos ao que precisa ser acessado e a dessensibilização e a ressignificação.
E lembrando também que... Utilizando a palavra dessensibilização, o que é dessensibilização, Francisco? Explica para o pessoal. Desensibilizar. Tirar a pessoa de uma situação traumática e colocá-la numa situação mais confortável. Colocando ela também num lugar, ou levar ela para um lugar que ela se sente confortável. Casa da mãe, colo da mãe, próximo ao marido, próximo à esposa, tirando ela de uma situação que muitas vezes ela não consegue sair sozinha e colocar ela num lugar mais tranquilo, mais adequado ali para aquele momento. Momento esse que a gente falava, por exemplo, de uma aberração. O que a gente faz? Eu não vou deixar a pessoa sofrer tudo novamente, certo? Então, qual que é a forma de sensibilizar aquela situação? Trazer ela para a realidade, para o agora. Ok? Por quê? Porque nós vivemos muito ou passado ou futuro. Então, todas essas situações só são geradas na nossa mente porque a gente está ou no passado ou no futuro. E quando a gente está nesses dois lugares, a gente esquece do presente. E o presente, ele muitas vezes, gera algumas situações de ansiedade, traumáticas, enfim, várias situações. Então, a gente precisa perceber que todas as vezes que a gente traz esse indivíduo para o presente, é mais fácil de lidar, mais tranquilo. Eu volto a dizer sobre a questão do online, o Bandeira, por quê? Porque no online a gente também tem que pensar que esse indivíduo, ele tem que ter, esse paciente, ele tem que ter uma boa internet, tem que tomar cuidado, ou temos que tomar cuidado em situações de queda de energia, internet oscilar, né, falhar, e ele não nos escutar corretamente. Então, por isso que a gente fala sobre regressões online, porque tem essas situações. Mas é claro que o terapeuta, ele sabe muito bem que esses momentos podem acontecer e já se precavém para que, durante uma sessão, você possa dizer para o seu paciente que, caso essa internet caia, caso você não me escute mais, você pode abrir os seus olhos se sentindo muito bem, muito tranquilo, e isso a pessoa vai fazer naturalmente. Né? Não é algo que vai, vou ficar preso porque eu estou no online. Não, muito pelo contrário. A hipnose, quando ela não há mais essa sugestionabilidade, ela acaba, o cliente ou o paciente, ele acaba emergindo do transe hipnótico por si só. É claro que a gente precisa refazer essa sessão por causa dessa falha que ocorreu, né? Para que nada fique perdido ou solto demais. Né? É interessante que a gente sempre feche, começo, meio e fim da sessão, para que nada fique solto ali, desprendido, que não precise ser ou estar ali naquele lugar. Né? Coloca tudo nos devidos lugares, nas suas devidas caixinhas, e sim, aí fica tudo ok. Maravilha. Muito e bom. como que você desensibiliza agora essas situações? Olha eu. Eu busco trazer a pessoa também para um lugar seguro, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de, quando a mãe é viva, né? Sim. A gente traz para o colo da mãe, né? Porque o colo da mãe é o lugar mais seguro que qualquer pessoa tem, né? É o lugar mais confortável que existe, porque é onde a gente se sente amparado, se sente acolhido, né? E quando a gente já sabe que os pais não são vivos, porque na ficha da anamnese, no pré-talk ali e tal, a gente vai interagindo sobre essas informações, eu tenho que trazer para um local que traga acolhimento, né? Um descampado, uma praia, um contato com a natureza e que a pessoa tenha uma visão completa do céu, né? Principalmente a visão completa do céu, porque toda e qualquer pessoa vai resgatar na memória a infância, quando a gente deitava na praça e ficava olhando para as nuvens e vendo as figuras. Era o ursinho, era uma cama, Verdade. várias figuras que a gente visualizava nas nuvens. E é uma técnica que eu uso muito com todo mundo e recomendo sempre, que as pessoas, no decorrer do dia das suas atividades diárias, no trabalho, dê uma paradinha, dá uma olhada para a janela, né? Contemple o céu quando o céu está limpo, contemple o céu, que isso faz uma diferença enorme na frequência mental dessa pessoa, né? Fazendo com que ela baixe a frequência mental e ela se sinta um pouco mais leve. E aí ela
daquela pausa e retoma. Verdade. E, em resumo, a hipnose ela pode ser uma técnica eficaz para tratar traumas desde que seja realizada por um profissional experiente e treinado, né? Porque a gente vê muita gente aí que agora, como está na pauta, né, essa questão de tratamento com hipnose, justamente por conta da Covid, esse isolamento que teve, aumentou demais, Sim. né, exponencialmente as questões das pessoas sofrerem ansiedade e tudo mais. Então, tem muita gente, né? E a gente fala sempre, né? Tem profissionais e profissionais, não só na questão da hipnoterapia, mas toda a área profissional vai ter os profissionais e os profissionais. Então, é sempre bom a gente pegar referência, pesquisar sobre aquele profissional, buscar avaliações dele, né? Principalmente hoje com a internet. Tem muita gente da avaliação. Todo atendimento que eu faço, eu peço para a pessoa entrar no Google lá e fazer uma avaliação. Se ele não faz avaliação, ela me manda. Eu peço um texto, um áudio, um vídeo e publico isso, né, para deixar essa evidência. Porque a gente lida com pessoas, com seres humanos, e principalmente na questão da hipnose, a gente lida muito com emoções. E a gente não quer pegar um cliente que tem um trauma para ser curado e sair da gente com 2 traumas. Sim. Ele veio com 1 e volta com 2. Né? Então, é necessário que faça essa pesquisa, busque efetivamente profissionais que estão com... Não é o dinheiro só, né? Eu falo que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Quando a gente faz um trabalho bem feito, onde o nosso propósito está na frente, as coisas vêm. Né? E eu acredito que nós, né, eu, você, o Celso, a Jéssica, que a gente veio de outra área, né, para poder trabalhar com isso. Então, é um propósito, é um chamado. Né? Então, a gente entende que a gente tem um papel nesse plano de transformar vidas, transformando a nossa por tabela. Né? Então, é uma conexão muito grande. E eu quero agradecer demais, nossa live está acabando, eu quero agradecer demais a sua participação, agradecer demais você ter aceito o meu convite, da mesma forma que o Celso fez. E antes de acabar, eu queria ler uma frase que eu separei aqui, que é do livro do Rick Hanson, que é O Cérebro de Buda. Olha, muito bom. Que ele é um neurocientista que explicou os efeitos da meditação na mente humana, né, de forma científica. E aí tem uma frase aqui que eu achei muito bonita. Não é possível mudar o passado ou o presente. Tudo o que podemos fazer é aceitá-los como são, mas você é capaz de zelar pelo que dará origem a um belo futuro. Justamente. Então, a hipnose ela faz exatamente isso. Ela não vai mudar o passado da gente. Né? O que aconteceu, aconteceu. O que ela vai fazer é que a gente veja aquilo de uma outra forma, né? De uma forma mais madura, mais preparada, porque hoje nós temos as ferramentas necessárias, né, com o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, necessários para enfrentar aquela situação se ela acontecesse hoje. Então a gente vai lá, o nosso eu de hoje vai encontrar o nosso eu de ontem e falar, olha, fica tranquilo que tudo isso aqui vai passar, já passou. E você se tornou uma pessoa forte, uma pessoa muito mais preparada para enfrentar essas situações. Vai ter outras situações, mas que lá na frente você também vai estar mais preparado para seguir. E a gente vai daqui para frente. E aí, usando 2 frases que eu aprendi e uso muito desde aquele curso que eu fiz com você, que é a do Charles, que tudo muda quando você muda. E aí um filósofo chamado Francisco de Minas Gerais, ele olhou para mim, eu com receio, com as minhas inseguranças ainda, ele olhou para mim e falou o seguinte: feche o olho e dê um passo à frente, porque você está preparado. O passo de trás já foi. E é com isso que eu encerro a minha fala. Eu queria que você fizesse seu encerramento com suas considerações finais e gratidão. Cara, eu fiquei até arrepiado agora que eu nem lembrava mais, mas obrigado, viu, pelas palavras. Me sinto lisonjeado pelo convite, faça sempre isso. Estou sempre à sua disposição, à disposição dessa dinâmica que é a hipnose. E uma coisa que eu achei muito bacana que você falou foi justamente assim, ó, nós fomos chamados. E esse chamado não é simplesmente para que eu possa me envaidecer. Não. O envaidecimento maior é você
entender que aquela pessoa que te procura com uma situação que ela não conseguiu lidar sozinha, você pôde, de certa forma, ser um auxílio naquele momento que a pessoa mais precisava. E isso é muito mais legal ainda quando ela chega para você e te agradece pelo fato de você ter sido uma seta, né? Uma seta mostrando a direção que ela tem que seguir. Isso envaidece muito mais, até mesmo do que os valores que são efêmeros, para que a gente possa falar assim, não, eu quero isso. Não, quero isso porque eu sei que eu estou ajudando pessoas, eu sei que eu estou mudando vidas, e eu sei que o que a gente faz é para o nosso bem e o bem também dessas pessoas que nos procuram. Gratidão sempre, estou aqui à disposição. Abraço, fica com Deus. Com Até Deus a também, próxima. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.